What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday. And guess what? Today, we're going to talk about this thing that confuses a lot of students out there. Yes, we're talking about how much and how many. Let's go. So first things first, we need to understand the structure. And the structure is how mais many e how mais much. Então vamos pegar as palavras separadas. Então a gente vai usar many e much como adjetivos, beleza? Os dois significam muitos, muito, eles se confundem entre si e a gente vai ver o que acontece. E a gente tem a palavra how. How pode ser traduzida para como ou quão. Quão não é uma tradução muito comum. A gente não escuta as pessoas falando quão na rua, né? Quão bonito é esse prédio? Quão longo é este caminho? A gente não escuta isso no dia a dia. Mas em inglês é muito comum. Então, how vai ser somado, né? Vai ter uma adição aqui de outras palavras que vão criar algum significado diferente. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, how long é quanto tempo. Quando a gente fala how far é qual a distância, né? Quão longe. Então, quando a gente fala how old, né, para perguntar a idade, a gente fala quão velho. Não, na verdade, quantos anos que a pessoa tem. É assim que a gente faz a tradução. Mas tá vendo que é a mesma estrutura? É how mais um adjetivo. Então, para você falar assim, qual é a altura da pessoa? Ou seja, quão alta é essa pessoa? A gente fala how tall. E a gente fala how big is the mall, né? Qual que é o tamanho do shopping? Então, how many e how much não são diferentes. É o how mais o adjetivo many e how mais o adjetivo much. Só que a diferença é que how many é usado para quantidade. Ué, teacher, mas how much também é usado para quantidade. Sacou a confusão do many e do much? Só que how many é para quantidade de coisas ou pessoas que você pode contar. Porque as pessoas você pode contar e algumas coisas. Então, quantos celulares você tem? Então eu vou perguntar how many cell phones do you have? Porque celular dá para contar, tanto que tem o plural. Cell phone vira cell phones. Legal. Então eu posso falar how many cars do you have? Pode. Quantos carros você tem? Quantas camisas você tem? Também dá. How many t-shirts do you have? Quantos arroz eu comi hoje? É difícil, né? Ninguém conta arroz. É mais fácil a gente contar em porções, né? Quantas colheres, né? Dá para contar colheradas de arroz, mas contar quantos arroz, imagina, hoje eu comi 64 feijões e 37 arrozes. Não dá. Então, por isso que a gente não vai poder usar how many aqui. A gente vai ter que usar how much, porque how much é de quantidade de coisas que a gente não tem costume de contar ou a gente não consegue contar. Então a gente fala assim, qual é a quantidade disso, né, dessa coisa que tem aí? Por exemplo, aqui eu tenho o meu... Nada, né? Aqui eu quebro tudo. Tem nada aqui. Por exemplo, aqui eu tenho uma garrafa d'água. Dá para contar quantas águas que tem aqui dentro? Não dá. Dá para falar que tem muito ou pouca, ou mais ou menos, sei lá. Aqui, ó, tá um pouquinho acima da metade. Se eu beber essa água, I'll drink some of this water. Ok, agora a gente tem um pouco menos da metade. Eu continuo sem saber como que eu conto essa água aqui, né? Não dá pra falar assim, tem 17 águas aqui. Não dá. Dá pra falar se tem muito, se tem alguma ou um pouco, ou se tem quase nada. Então, nesse caso, essa quantidade é incontável. A gente vai usar how much. Então a pergunta é, how much water is there in this bottle? Qual é a quantidade de água que tem nessa garrafa? Aí eu posso falar assim, yeah, there isn't much. Quer dizer, não tem muito, mas eu não consigo contar. Por isso que eu usei much. Okay? Let's check some more examples. Alright, so we're gonna check the classic examples. The classic examples is with this word here. Money and bread. E a pergunta de $1 milhão. Bread e money são contáveis ou incontáveis? Pare o vídeo, escreva aqui. Countable or uncountable? A dica é, os dois estão no mesmo grupo.
Okay. Yeah, just write it down. Go ahead. All right, cool. All right, so look at this. The words money e bread são incontáveis. Não, peraí. Rodrigo. Sério? Money? Claro que dá pra contar o dinheiro aqui, ó. Contei. Aqui, ó. 50 reais. 30 dólares. 40 pesos. Exato, você contou dólares, reais e pesos. Essas palavras, dólares, reais e pesos, são contáveis. Agora, se dá para contar dinheiro, eu tô com 32 dinheiros. É aceitável se você tiver 4 anos de idade. Aí você dá aquele dinheiro lá pra sua menininha, pro seu menininho, aí ela pega assim, quando fez assim, papai, eu tenho 15 dinheiros. Aí dá. Mas pra gente que é adulto, não dá. Dinheiro não dá pra contar. O que dá pra contar é currencies, que são as moedas em si. Então dá pra você falar assim, ó, eu tenho muito dinheiro. Fala assim, I have much money. Much, porque é incontável. I have much money. Quanto de dinheiro que você tem? Como é que faz a pergunta? How much money do you have? Aí eu posso falar pra você, 50 reais e 30 dólares. I have 50 reais and 30 dollars. Beleza? O mesmo acontece para bread. Mas bread é muito difícil para entrar na nossa cabeça aqui no Brasil. Tipo assim, velho. Então como é que eu falo assim? Eu quero comprar 3 pães. Aí rola aquele negócio, né? Você vai para os Estados Unidos, vai para Inglaterra, assim, aí você chega e você, eu quero falar assim, eu quero comprar 3 pães. Como é que compra 3 pães? 3 pães não dá pra comprar, né? Você tem que comprar 3 pães, né? É verdade. Tá, em português a gente compra 3 pães. Só que o problema não é que não dê pra contar. Claro que dá pra contar. Você vai chegar lá nos Estados Unidos, vai chegar lá numa bakery, que é a padaria, e vai estar lá um monte de pão. Você fala assim, eu quero 1, 2, 3. Só que isso não é chamado de pão, não é chamado de bread. É chamado de roll. Roll. R-O-L-L. Roll. Então dá para você comprar 3 pães. Só não use a palavra bread. Você vai usar a palavra roll. Say, excuse me, can I have 3 rolls? Yeah, 3 of those rolls right there. How many rolls do you want? Quantos pães você quer? Mas se você usar a palavra bread, é how much bread do you want? How much bread would you like to have? How much bread do you need? E aí você vai falar assim, eu quero quanto de pão? Aí depende de como que você vai comprar esse pão. Se você comprar nos loaves of bread, loaf of bread é o que a gente chama de pacote de pão, tipo o pão de forma, né, que já vem no pacote. Pensa bem, em português. Você vai chegar lá e vai falar assim, ei, eu tô querendo 5 pães de forma. Não dá para comprar, você compra o pacote inteiro. Ou seja, esse pão de forma também não é contável, sacou? Então por isso que a gente fala loaf of bread. Então você já compra o pacote com esses pães. Então você pode falar, how much bread do you want? I want 2 loaves. Então eu quero 2 pacotes, beleza? Então você não precisa ficar contando na unidade. Agora, o pãozinho que a gente chama de pão francês aqui em Belo Horizonte, ele é chamado de roll. So, how many rolls do you want? But we have bonus information. Yes! A expressão how much também é usada para preço de alguma coisa. How much is this? How much is that? How much are these? How much are those? Que é quanto custa. Então é uma expressão à parte. A gente fala assim, quanto custa o seu celular? How much is your cell phone? Quanto custa o seu ring light? How much is your ring light? Ou quanto custa esse espelho? How much is this mirror? Okay, so now you know the differences between how many and how much. Então lembrando, how many, perguntas para quantidades de coisas que você pode contar. How much, pergunta para quantidades de coisas que você não consegue contar. Alright? Don't forget to like this video, subscribe to the channel, and don't forget to click on the bell down below so that you can receive the notifications whenever new videos come out. I'll see you in the next video. Bye. Money e bread são incontáveis. Você acaba de ganhar R$1 milhão. Alright, cool.